Salmo de número 46, leamos dos versos de 1 a 11, todos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja pode assentar-se? O Salmo de número 46 é o Salmo da Reforma Protestante, que Lutero por tantas vezes se debruçou na leitura e na homilética à sua comunidade. O primeiro versículo nos diz que Deus é o nosso... É o nosso o quê? E Ele também é? Isso aqui está certo, igreja? É isso mesmo? Por que Deus, Ele não é o nosso grande defensor? Por que Ele não é o supremo dissolvedor de todos os problemas que temos na frente? Por que que Ele se qualifica como refúgio? Quando você busca refúgio, você está atacando ou está buscando defender-se? Sabe o que nos ataca? Uma coisa que começa com V e termina em ida. A vida, ela nos ataca constantemente. Passamos bons momentos, passamos momentos às vezes maravilhosos, passamos momentos às vezes excepcionais, passamos momentos de tamanha felicidade que dizemos, acho que na nossa vida não dá para a gente ficar triste mais, né? Porque a gente já conseguiu tudo que tem. Nós temos paz, temos tranquilidade, temos saúde. E de repente, em um telefonema, em uma ligação, de um dia para o outro, a sua vida muda completamente. Está tudo muito certo, até alguém chegar para você e dizer, fulano, fulana, nós precisamos conversar. Você já sabe que quando alguém te chama para conversar, se lhe for íntimo, significa dizer que deve haver um desfecho nessa conversa. A vida, ela nos ataca, ela nos agride. A vida tira de nós pessoas que nós amamos. A vida, muitas vezes, tira de nós recursos que necessitamos. Se lembram do nosso irmão André, que eventualmente vem aqui à igreja, que ele é auxiliado pela junta diaconal e toda a igreja ora pela saúde dele,
que teve um problema gravíssimo de medula, que foi diagnosticado e taxado como um futuro paraplégico, e o André hoje consegue caminhar com bengala, com dificuldade, mas vai seguindo. Ele entrou recentemente com um pedido de aposentadoria, porque legalmente ele se encontra inválido. Ele não pode mais exercer atividades laborativas que ele exercia. E fato é que o advogado que ele consultou disse: pode ficar tranquilo, você tem o laudo aqui da perícia, o laudo da saúde, está tudo ok. E tudo dele baseado no Sistema Único de Saúde, ou seja, documentos legais e oficiais. Ok. Quando é o dia que vai ter o resultado, ele entra no sistema e vê lá que o pedido foi negado. E aí ele consulta o advogado fica de ver o que foi que houve e retorna a ele. Sabe o que o advogado diz? Disse o seguinte: então, eu falei com o pessoal lá, e ao olhar no sistema, o sistema viu que você ainda tem aberto um MEI, MEI. Você é um microempreendedor individual. E uma vez que esse MEI está aberto, você não pode receber a sua aposentadoria. E ele perguntou: doutor, então é só eu cancelar esse MEI, apresentar o protocolo de cancelamento, está resolvido? Não, André. Você tem que cancelar o MEI e dar entrada novamente na aposentadoria daqui a 180 dias. Eu pergunto para você, isso é Deus? Isso é o diabo? Isso é o quê? Isso é a vida, que nos traz às vezes momentos formidáveis, mas nos traz às vezes circunstâncias excruciantes, onde o indivíduo que ficou imobilizado, fazendo fisioterapia por meses para conseguir colocar-se sentado sozinho, não consegue receber recursos porque ainda tem um MEI aberto. A vida não é igual para todos nós. Por isso que uma vez que a vida ela é tão densa, ela é tão concentrada, ela é tão cheia de circunstâncias, a palavra do Senhor diz que Deus não é o nosso supremo ultra-atacante, não é o supremo juiz, júri, executor que extermina aqueles que nos fazem mal, não. O que é Deus, para o salmista no Salmo 46 e no Salmo da Reforma Protestante, diante da vida, Deus é o nosso refúgio. Igreja do Senhor Jesus, precisamos lembrar que sempre fomos perseguidos ao longo das eras. Precisamos rememorar que as raízes da nossa fé, não apenas na Reforma Protestante, mas no advento do Evangelho, elas são cercadas, evadas. A nossa fé, ela nasce, brota, ela germina em meio ao quê? As privações da vida. Um casal idoso com tudo que podiam ter, aposentadoria full, só não tinha um filho. Aí Deus vai e permite que Isabel engravide. Ato contínuo, uma menina recebe uma visita de um ser que diz que ela vai conceber e dará à luz a um filho. E essa menina tão confusa vai visitar sua prima, e quando chega para se consultar com uma senhora sábia, encontra uma senhora sábia, idosa, gestante, que quando olha para aquela menina diz: olha, o meu filho se agitou aqui ao ouvir a tua voz. Aí o noivo da menina, com todo mundo dizendo: ih, compadre, foi você, não foi? Nem casou ainda. E a menina já está de barriguinha. Sabe que vai ser apedrejado, não sabe, compadre? O que José faz?
A Bíblia diz, e José, não a querendo infamar, ou seja, não querendo dizer que o filho não era dele, não querendo colocar nela uma má fama, José, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Eles nem se casaram, já estavam no divórcio. Aí Deus tem que falar em sonho. José, o que vem é da minha parte. Pode assumir Maria. E a Bíblia diz, e ela é tão clara, que José, uma vez casado com Maria, não a conheceu. Não a conheceu como mulher, não teve com ela as relações íntimas matrimoniais, até que se nascesse o filho. Que exemplo de homem. Mas eu lhe pergunto, no meio de tudo isso, dessa tribulação, ainda vem o Estado e diz o quê? Todo mundo precisa se recadastrar. E lá vão os pobres nas suas caravanas para chegar ao Estado para se cadastrarem, recadastramento. E no meio dessa circunstância onde o Estado te obriga a dizer que você é você mesmo, mais uma vez, que quando você nasceu ele já disse que você era você, ato contínuo, rompe-se a madre, a criança está prestes a nascer, e o pai começa a perguntar, onde minha esposa pode dar à luz? Onde tem um local, uma hospedagem? E alguém com uma crueldade enorme, mas somente podendo entregar aquilo que tem, diz o quê? A única coisa que nós temos aqui que não tem ninguém é uma estrebaria. É o local onde dormem os animais. E dia sim, dia não, a gente recolhe as fezes. Nós só temos esse lugar. E é nesse lugar, com uma gravidez fora do casamento, de uma menor de idade, de um homem que antes de noivar, não querendo colocar uma fama na sua própria noiva, resolve deixá-la secretamente, para que ficasse sobre ele a responsabilidade de ter feito mal e ter sumido. No meio de tudo isso, de um casamento onde ele ainda não pode conhecer a sua esposa, porque está grávida do Espírito Santo, na hora de romper a madre, talvez o casal pensasse, de tudo que passamos, agora chegou a hora da bênção, porque nós estamos gestando e vai nascer o Messias esperado, o prometido por Deus. Aí a vida diz, então, vocês estão fora de casa, o único local que tem é uma estrebaria. E é no meio dos animais, no meio de uma estrebaria, no meio de uma cocheira, que nasce apenas Deus. Apenas o Criador de todas as coisas. Por que tudo isso aconteceu com Jesus? Porque a vida traz isso para todos nós. Seja honesto, seja sincero com você mesmo. Se você soubesse que você está gestando Deus, o que você espera que Deus faça na sua vida? O que você esperaria que Deus fizesse na sua vida? Tudo o que você pode pensar não aconteceu nada com Maria. E aí nasce essa criança. E o relacionamento sempre parece conflituoso. Ao ponto de uma festa de casamento, onde acaba o vinho, a mãe diz ao filho, acabou-se o vinho. E aí Jesus diz, te emoi cai sói, mulher, que tenho eu contigo? A mesma palavra que é dita ao longo do Antigo Testamento, e era uma palavra provocativa quando se estava em guerra. Te emoi cai sói, que tenho eu contigo? E Maria diz, façam tudo o que ele disser. E ela sai de cena. E Jesus multiplica o vinho naquela festa. E talvez pensasse, agora, com essa multiplicação dos vinhos, mamãe sossega. E chega à conclusão de que realmente tudo aquilo aconteceu foi obra de Deus.
Mas não dá um tempo, chega Maria com os irmãos de Jesus, querem entrar em uma casa que Jesus está, alegando o quê? Que Jesus era o quê? Ele era... Vamos, igreja, vocês sabem. Eles alegavam que Jesus era o quê? Louco, maluco. Mas eu te pergunto, essa menina, que agora é uma mulher, de um homem de 30 anos, ela esqueceu a visão que ela teve? Ela esqueceu do finado José? Como que alguém que dá à luz, que concebe, mediante o Espírito Santo, 30 anos depois acha que o fruto do seu ventre, gerado miraculosamente, é maluco? E Jesus não se abatia com isso. Por quê? Porque isso não é Deus. Isso não é o diabo. O que é isso? É a vida. E por que falamos nisso nessa manhã? Porque talvez, meu querido irmão, minha irmã, você olhando esse horizonte de desgraça, cuja TV, cujos meios de comunicação só promove a desgraça e o caos, parece que não existe nada de bom na face da terra. Ninguém volta a andar, ninguém volta a enxergar, ninguém é curado de um câncer, não. As notícias são guerra, desgraça, roubo, guerra, desgraça, roubo, aqui no mundo, aqui no mundo, aqui no mundo. Talvez, no meio de todas essas circunstâncias, você ache que Deus te abandonou, que não valeu a pena ter caminhado com Deus, que afinal de contas, olha em que estado de coisas que nós estamos, como ser humano, como família, ou como nação, ou como cidadãos. Aí a palavra do Senhor nos diz nessa manhã, Deus, Ele também é refúgio. E ao mesmo tempo, Ele é fortaleza. E Ele é socorro bem presente para nos dar as vitórias, não é isso? Ele é socorro bem presente para nos fazer justiça, é isso? O que diz o texto, o que diz a palavra do Senhor, igreja? Ele é socorro bem presente aonde? Como você vai identificar a presença de Deus? É quando a tribulação chega. Porque quando nós estamos no bem bom, alguns até se questionam, talvez exista um Deus, mas não da forma como eu concebia na época que frequentava mais a igreja, era crente, etc. Mas no momento da tribulação, Deus é refúgio, fortaleza e socorro. E a palavra do Senhor ainda qualifica, é um socorro bem presente nas tribulações. E o verso de número 2, o autor continua, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O autor fala para nós, o teu Deus é o teu refúgio, teu Deus é a tua fortaleza, o teu Deus na tua tribulação, Ele é o socorro diário, presente, cotidiano. Portanto, não tema, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se agitem, ainda que as águas tumultuem e espumejam, ainda que na sua fúria os montes estremeçam. Se Deus é teu refúgio e fortaleza, Ele é socorro presente nas tribulações, a palavra do Senhor diz, não tema. Não tema. Porque uma coisa que a vida gosta de fazer conosco é nos tirar o brio, a coragem. A vida nos faz deixar de querer empreender apenas para sermos servidos. O que a vida nos faz, volta e meia, é nos levar para um estado de pânico, euforia e terror. Este mundo que não se recupera mais, parece que desde 2020, pelo advento da pandemia, parece que ficou de cabeça para baixo.
E às vezes escuto crentes com um ar, não pode dizer que está revoltado, porque sabe que tudo Deus controla, mas eles ficam questionando por que determinadas coisas acontecem, por que determinadas coisas surgem, por que na vida está de um jeito. Independente de você ser responsável por isso ou não, de como está a sua vida só está assim porque é a vida. E a vida tem disso tudo para todos nós. A palavra do Senhor ainda diz, verso de número 6, para todos nós que devido à internet nos tornamos cada vez mais especialistas em BRICS, Estado palestino, Estado de Israel, todos nós tornamos especialistas em Venezuela, em Bolívia, todos nós somos comentaristas políticos. A palavra do Senhor diz no verso 6, as nações bramam, gritam, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se... Tem crente com medo do fim do mundo. Mas é óbvio que esse mundo vai acabar. Está escrito lá em Apocalipse. Tem crente achando que vai vir o final dos tempos. Não, vai demorar. Porque Apocalipse diz que é uma batalha de guerreiros com espadas e armas. Quem hoje entra na guerra com espada, gente? Vai demorar. Não é agora isso ainda não. A Bíblia não mente. Então isso acontecerá. Mas fato é que a luz do que nós temos hoje, visto e acompanhado, gera em nós uma sensação constante de pânico, euforia, ansiedade, um desejo até velado pelo fim da vida, onde isso parece muitas vezes ser um tabu para os cristãos. Parece que o cristão evita falar da morte. Para ele basicamente é o seguinte, nós vivemos, está tudo certo. Aí acontece alguma coisa, a gente acorda no céu. E quantos de nós, como seres humanos, em tamanho estado de sofrimento, depressão, em tamanha cólera, tamanha amargura, tamanho peso da vida, qual ser humano nunca chegou a um pensamento do seguinte, talvez se eu não existisse as coisas fossem melhores? Mas os crentes não tratam desse assunto. Porque parece que tem medo da morte. Parece que o crente tem medo da velhice. Parece que o crente tem medo da vida. E fica o tempo todo pedindo para Deus, dá tudo certo lá para abrir a conta na caixa, dá tudo certo para renovar o seguro, dá tudo certo para... Deus se torna um pistolão, onde ninguém consegue, mas se eu tenho Deus, Ele abre as portas. Aí vem a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos, verso 7, está com quem? Ele é o Senhor dos exércitos, é uma força que tem poder de ataque, não é isso? Ele é Senhor de quem? Verso 7, leamos. O Senhor dos está conosco. E aí ele vai dizer, esse Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso o quê? Ele não é canhão, não é míssil, não é torpedo. Ele é para tu se refugiar nele. Dificuldade nossa, quantos de nós optam de forma clara passar por todo e qualquer sofrimento, nunca negando a presença de Deus em amor ao seu lado? Como isso é difícil! Porque no momento da dor, tudo que nós imaginamos é que Deus virou as costas para nós. Aí vem a palavra do Senhor e diz que esse Senhor, que é Senhor de tudo aquilo que é poderoso e destrói na terra, Ele está contigo. Esse Deus é o Deus de Jacó. E esse Deus para ti se constitui em um refúgio. Queridos,
A palavra do Senhor no verso de número 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, em outra tradução, poderia ser traduzido por parem de brigar e saibam que eu sou Deus. No Acampa Dentro, aconteceu algo muito interessante. Uma das crianças estava ali com um livro queridíssimo, maravilhoso, e a outra criança, no ímpeto de ver e querer pegar, rasgou-se a página ou rasgou-se o tombo do livro. E claro, o dono do livrinho, tadinho, uma criança, ficou desesperado, com razão. Mas o outro que rasgou também se sentiu o mais culpado de todos os homens. E aí vem, pede desculpa, beleza. Aí no momento das brincadeiras eu chamo os dois e sento com eles no chão e a gente conversa. Fulano, você sabe que Beltrano não queria rasgar seu livrinho. E não acordou pensando e querendo isso. Mas aconteceu. O fato dele não ter a intenção também não significa que ele não fez. Ele fez. E nenhum de nós pode dizer o que é mais importante na vida do outro. Se o livro é tão importante para você, que bom. Louvado seja Deus por isso. Mas o que eu gostaria que vocês dois refletissem é o seguinte: o livro ele é um papel. Nós imprimimos, escaneamos, tiramos cópia, compramos outro. Mas isso que vocês têm, peguei a mão dos dois e coloquei junto. Mas isso que vocês têm é mais forte, porque a carne é mais forte que o papel. A carne é mais forte até do que o próprio aço. Porque quando você cai, não é o papel que te levanta, mas quem te dá a mão é o amiguinho. E aí fizeram as pazes, está tudo ok. Dali a pouco o dono do livro, do pula-pula, pula-pula é pula-pula, né? É um ambiente selvagem que é pula-pula, né? Como eles gostam daqui, mas é um ambiente selvagem demais, rapaz. Troço de... enfim. E nós temos aí, a igreja tem um pula-pula. O dono do livro tem quase que, não uma entorse no pé, mas caiu com o pé de forma errada, aquele grito para a brincadeira, para o som, todo mundo vai ver. Aí chama doutor Felipe, pai do nosso prefeito. Doutor Felipe vem, como sempre. Felipe trabalhou nesse Acampa Dentro pra caramba. Felipe veio, não aconteceu nada de grave, mas sempre tem um band-aid, tem sempre um negocinho. E aí, quando o Felipe chega que vai tirar o rapaz dali para examinar melhor o pezinho, ver como estava, o amiguinho que rasgou o livro, sem querer, foi até ele, estendeu a mão desde o pula-pula e veio andando com esse amigo até que o médico pudesse examiná-lo. Percebe como parece uma coisa nonsense o que a gente faz aqui? Mas como eles absorvem aquilo que eles aprendem? E por que estou contando essa história? Porque a palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de brigar e saibam que eu sou Deus. Se você está em litígio contra algum irmão ou alguma irmã, não tenha dúvidas, você está se isolando. E quando a vida lhe cobrar, você estará só. Brigamos por pessoas que sequer nos conhecem. E talvez se nos conhecessem, iriam nos botar até mesmo em um tribunal. E nessas brigas não nos aquietamos. E quando a vida vem e cobra de cada um o seu preço, qual mão se encontrará com a nossa para nos suspender e seguir em frente? Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro bem presente nas tribulações. Deus põe termo à guerra. Deus é o Senhor dos exércitos e Ele reafirma que na condição de Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. E Ele nos exorta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu irmão, minha irmã, faça as pazes, tá? Faça as pazes.
E não estou falando aqui em termos de igreja. Não é isso. Até porque eu não sei de nada acerca a respeito. Mas na vida, ao longo da vida, nós vamos escolhendo lados, trincheiras e combates. E quanta gente fica para trás nessa guerra que só interessa a nós, mas não ao outro. Quantos ex-amigos você tem hoje? Se bobear, você tem mais ex-amigo do que amigo. Tudo bem, amigo você conta no número dos dedos da mão, de uma mão. E se bobear, a partir dos 3 dedos que você tem, você pode contar quantos amigos você tem. Tudo bem. Mas não estou falando de quantidade de amigos. Estou falando da quantidade de ex-amigos. Que no dia da adversidade poderiam lhe estender a mão. A vida, ela tem um preço muito alto para muitas pessoas ao longo da existência. De tal modo que se você nessa manhã veio com muita tensão, com muita tristeza, veio com muito receio do mundo, do universo, das coisas, e até mesmo questionando onde está Deus se você está passando por isso, Deus é o teu refúgio, filho. Se não fosse Deus, você não estava aqui nessa manhã. Você acha que está aqui nessa manhã porque você é ultra inteligente? É bonito ou é bonita? Você só está aqui nessa manhã porque Deus é socorro bem presente nas tribulações. Porque se Ele não fosse, você sequer gostaria de sair da cama. Verdade ou mentira? Meu irmão, minha irmã, nessa vida tão agitada, refaça laços de amizade, tal como essas 2 crianças fizeram ontem, e que ilustram muito bem que no momento da adversidade, a única coisa que nós podemos contar é com a mão do próximo estendida para nós. Quantos próximos você tem e quanto ex-próximos você tem? E eu pergunto para você, para nós encerrarmos, em relação aos seus ex-amigos, valeu a pena? Você ganhou a grande discussão que estava sendo travada? Qual foi a medalha que você ganhou? Qual foi o troféu? Quando que Deus se levantou e lhe aplaudiu e falou: bravo, ganhaste mais o inimigo, bravíssimo? Não. Nós brigamos com o nosso próximo para ganhar, sabe o quê? Uma razão, que estávamos certos ou errados, mas depois disso, não faz diferença nenhuma. Refaça laços de amizade, e em meio às tribulações saiba, isso não é Deus nem o diabo, é tão somente a vida. E Deus é teu refúgio, Deus é teu socorro. Amém, queridos?